Olá, meu povo abençoado. Hoje eu trago um vídeo extremamente importante, profético, e eu tenho certeza vai fazer aí o seu coraçãozinho acelerar um pouquinho mais, porque nós vamos falar da volta de Jesus e principalmente da aproximação a ritmo aí frenético da grande tribulação. Eu tenho certeza que você vai ser edificado com essa palavra. Mas antes eu quero fazer um pedido para você, um pedido que eu faço sempre em todos os vídeos, que você se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante porque faz com que você não perca os vídeos, não perca os conteúdos. Algumas pessoas sempre dizem que não estão recebendo porque não se inscreveram e não ativaram o sininho das notificações. Então faça isso, é um segundinho e com certeza você vai ficar aí antenado em tudo que está acontecendo em Israel e no mundo. Eu quero pedir também para que você deixe o seu like. O seu like é muito importante porque faz com que esse vídeo alcance mais pessoas, seja dissipado, divulgado pelo YouTube para muito mais gente. Então, se você der o seu like, se você deixar aqui o seu comentário, você faz com que esse vídeo alcance mais pessoas, tá bom? Hoje eu quero falar um assunto relevante e importante, que é sobre o acordo de paz, o acordo que Israel está firmando com seus vizinhos árabes. E agora eu quero trazer uma matéria extremamente importante que saiu, onde um deputado, então veja que não é qualquer pessoa, em Israel, um deputado israelense, ele pediu para que sejam divulgados aí os pontos obscuros, ocultos que estão por trás desse acordo de Abraão, o acordo do século, né? O acordo histórico entre os descendentes de Isaac, o povo judeu, e os descendentes de Ismael, ambos filhos de Abraão. Eu vou soltar aí para você ver na sua tela. Veja só a matéria extremamente recente. Legislador israelense pede para revelar possível agenda oculta do Monte do Templo nos acordos de Abraão. Olha só que forte, ele está dizendo que nesse acordo de Abraão tem sim uma agenda oculta, secreta, escondida sobre o Monte do Templo. Inclusive a matéria cita um texto do profeta Zacarias no capítulo 12, no verso 2, que diz: Eis que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Então é um texto forte sobre o fim dos tempos, que Jerusalém será uma pedra pesada para todas as nações e todos que atentarem a erguê-la, ou seja, retirar Jerusalém do povo judeu, se ferirão gravemente. Agora, só continuando a matéria para você ver, o deputado israelense, que ele é ligado à Aliança Yamina, né, exigiu que o governo revelasse todos os detalhes contidos no acordo de Abraão recentemente assinados. Os novos acordos com estados do Golfo obrigam a total transparência, especialmente no que diz respeito ao Monte do Templo, o local judaico mais sagrado do mundo, disse ele. Os acordos de Abraão, assinados entre Israel, os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, abriram um vasto horizonte de possibilidades para toda a região. Embora seja essencialmente um acordo relacionado a considerações políticas e econômicas, o acordo está diretamente relacionado ao Monte do Templo. Então veja só o que o próprio deputado israelense diz. Ele diz que os acordos estão sim relacionados ao Monte do Templo. Conforme estabelecido na visão para a paz, todos os muçulmanos que vêm em paz podem visitar e orar na mesquita de Al-Aqsa, e os outros locais sagrados de Jerusalém devem permanecer abertos para os adoradores pacíficos de todas as religiões, afirma o acordo. A demanda dele parece implicar que este aspecto do acordo de Abraão tem sim alguns aspectos ocultos. Isso é muito importante. O plano de paz do acordo do século de Trump sobre as relações entre os palestinos e Israel também trata do Monte do Templo. Pessoas de todas as religiões devem ter permissão para orar no Monte do Templo de uma forma que seja totalmente respeitosa com sua religião, levando em consideração os horários das orações e feriados de cada religião. Olha só que importante isso, depois eu vou explicar para você. Bem como outros fatores religiosos, afirma o plano de paz para a prosperidade. Os acordos abrem viagens e pela primeira vez os cidadãos muçulmanos dos estados do Golfo terão permissão para visitar Israel. Assim como outros turistas, eles terão acesso para visitar o Monte do Templo. Os acordos abrem viagens e pela primeira vez os cidadãos muçulmanos dos estados do Golfo terão permissão para visitar Israel.
Assim como outros turistas, eles terão acesso para visitar o Monte do Templo. Agora eu vou explicar para você rapidamente o quão importante é essa matéria sobre essa declaração dada pelo deputado israelense. Ele disse de forma muito clara que nesse acordo firmado, esse acordo histórico, esse acordo do século, o acordo de Abraão, existem sim pontos ocultos que não foram ainda divulgados para a grande mídia, não foram ainda revelados, e que nesses pontos ocultos está sim a questão do Monte do Templo. Você sabe muito bem que o Monte do Templo é um local, é o coração de Jerusalém. E, de alguma maneira, espera-se que logo sejam divulgados aí tratativas a respeito do Monte do Templo. E o que se espera especialmente é que haja ali um espaço para que os judeus possam orar no Monte do Templo. Você sabe que isso hoje não é permitido, porque se um judeu orar no Monte do Templo, imediatamente a polícia ali já faz a retirada, porque somente os muçulmanos, os árabes podem orar no Monte do Templo, e mesmo assim o acesso deles não é facilitado, porque ainda está o Monte do Templo em Jerusalém. Israel de alguma maneira também detém aí o controle sobre esse acesso. Então, esse acordo entre Israel e os seus vizinhos árabes, ele é muito atrativo para os árabes, porque de alguma maneira traz aí o benefício de que os árabes possam ter um acesso mais facilitado à mesquita de Al-Aqsa e à Cúpula Dourada. Mas, ao mesmo tempo, também deve com certeza albergar aí um espaço destinado ao povo judeu para a reconstrução do terceiro templo. Então, por isso que esse deputado israelense disse de forma muito clara que ele solicita como parlamentar, como um agente, legislativo, ele solicita que sejam abertas essas questões, que sejam reveladas. Você sabe que nós estamos aí próximos de uma eleição presidencial americana. O Trump com certeza capitalizou muito politicamente quando ele intermediou esse acordo histórico. Então, quer dizer, os judeus em Israel, que também estão lá nos Estados Unidos, eles inegavelmente vão apoiar Trump nessa campanha eleitoral, estão apoiando, e então Trump sai fortalecido. Mas, ao mesmo tempo, é esperado aí que nos próximos dias sejam divulgadas outras informações que até agora não foram jogadas aí para a grande mídia. E isso prova para você o que eu falei há outros vídeos atrás, que existiam pontos ocultos aí nesse acordo. E esses pontos ocultos tratam exatamente sobre o Monte do Templo. Isso é muito forte, meu irmão, é muito profético. Por quê? Porque se há sim tratativas sobre o Monte do Templo, isso significa que, com certeza, deve estar ali costurado um acordo para que os judeus possam não só orar, se eles forem orar, eles têm que orar em algum lugar, eles não vão orar no ar livre, e isso pressupõe também a reconstrução do terceiro templo. Agora eu pergunto para você, se há tratativas nesse sentido, e esses pontos que estão ocultos, conforme o próprio deputado israelense disse, deverão ser revelados em breve, é muito simples você entender. Brevemente vão aí ser mostradas possibilidades para que Israel reconstrua o seu terceiro templo. E você sabe que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, que nos últimos dias o anticristo, a pessoa do anticristo, no período da grande tribulação, ele vai se assentar no templo de Deus, e a Bíblia diz que ele vai profanar o templo na metade do período da grande tribulação, do período tribulacional. Então, se o anticristo vai fazer isso no templo em Israel reconstruído, e acredita-se sim que o templo será reconstruído no Monte do Templo, em algum espaço do Monte do Templo, então significa dizer que o governo do anticristo está muito próximo, porque se já há tratativas do Monte do Templo a respeito de Israel para o povo judeu, conforme o próprio deputado disse, significa dizer que a reconstrução ela está sendo tratada sim nesse grandioso acordo de Abraão. Por isso que eu falei lá atrás, você lembra disso, que existiam pontos ocultos que iam começar a ser revelados, e o próprio deputado agora, com certeza alguém que detém uma informação, que está ali no meio político, está ali com os rabinos, ele consegue com certeza perceber e diagnosticar que tem coisas que vão ser reveladas muito em breve. Então significa dizer que algo vem por aí. Em breve algo vem por aí. E isso significa que nós temos que estar preparados
porque as coisas vão se ampliar, as coisas vão aumentar. Esse acordo ele vai tomar uma dimensão, já tem tomado uma dimensão épica, porque é um acordo realmente, como você sabe, histórico, e a reconstrução do templo pode estar sendo negociada, e se ela está sendo negociada, isso significa dizer que a grande tribulação se aproxima, porque o anticristo vai se assentar no templo, reconstruído. E se a grande tribulação se aproxima, você sabe muito bem o que também está muito próximo. O que está próximo? Está próximo o retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja. Então, é uma notícia forte, profética. Você pode agora compartilhar essa informação com as pessoas que você conhece da sua igreja, com aqueles irmãos que estão afastados, com aquelas pessoas que você sabe que deram uma esfriada na fé, aquelas pessoas que estão aí desesperançosas a respeito da volta de Jesus. Você pode pegar esse vídeo, mandar, encaminhar. Você pode fazer a sua parte de evangelista e principalmente você também procurar imediatamente ver aí o que você precisa fazer. O que você ainda precisa acertar na sua vida pessoal, familiar, emocional, espiritual especialmente? O que você precisa largar? O que você precisa deixar de fazer? O que você precisa começar a fazer que você não faz? Muitas das vezes evangelizando, pregando, ajudando das pessoas, a obra de Deus, enfim, de uma forma geral. O que você precisa fazer que você não tem feito? O que você precisa renunciar? O que você precisa, de alguma maneira, entender que você ainda não entendeu? Agora é hora de você, com certeza, parar para analisar, parar para refletir, porque a Bíblia diz que nos tempos finais, as pessoas não mais creriam na volta de Jesus. As pessoas diriam umas para as outras, tu fala que Jesus vai voltar, mas desde que meus pais dormiram, ou seja, desde que eles faleceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E a Bíblia diz que a própria palavra de Deus nos exorta, ela nos adverte que o Senhor não retarda a promessa da sua vinda, ainda que alguns a têm por tardia, ou seja, acham que estão demorando. Alguns acham que essa promessa está demorando, mas a Bíblia diz que o Senhor não retarda a promessa da sua vinda. Então, eu quero dizer para vocês, meus queridos, que vocês se preparem. Lucas 21 diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, por favor, quero fazer um pedido para você, antes de encerrar esse vídeo. Tira a tua cabeça da terra. Tira a tua cabeça da horizontal, começa a botar a tua cabeça na vertical, começa a botar o teu coração na vertical, porque uma coisa é certa: o Rei Jesus está chegando por aí. Que Deus te abençoe e que você receba essa palavra em nome de Jesus.